Bom dia, igreja. Bom dia. Que a paz do nosso Deus esteja com todos nós e que as suas bênçãos recaiam sobre nós em grande profusão. É o meu desejo e a minha oração sincera esta manhã, deste santo dia de sábado que o Senhor nos trouxe à sua presença. É Natal. Quando eu entrei, vi um arranjo, depois ali vi uma estrela, aqui fora. A nossa irmã contou aos nossos meninos uma história de Natal. E à nossa volta, tudo cheira a Natal. Eu vivo num lugar onde tenho à minha volta uma quantidade enorme de superfícies. 2 shoppings e depois todos os lugares onde se consome estão à nossa volta. E Natal para muitas pessoas é consumir. Queria contar-vos uma história, que é uma história que eu queria contar aos nossos meninos, mas aproveito para contar também aos meus queridos irmãos. Esta história passou-se há muitos anos atrás, numa aldeia montanhosa, como nós temos muitas na nossa terra. Algumas completamente desabitadas, outras hoje mais ou menos habitadas. Uma aldeia de tempos passados, em que não havia estradas para chegar lá, tinha que ser por alguns carreiros. E quando chovia, era difícil o acesso a esse lugar. Mas havia um homem, no começo da aldeia, que tinha uma grande preocupação. Porque na entrada da aldeia havia um precipício e para que as pessoas não caíssem, ele colocava todos os dias, era o sapateiro da aldeia, colocava uma vela na janela para que as pessoas pudessem passar com alguma segurança. Conta a história que aquele país entrou em guerra e praticamente todos os homens da aldeia tiveram que ir para a guerra. Na aldeia ficaram as crianças e ficaram as pessoas idosas. E elas precisavam de ser ajudadas. Até que um dia chegou a boa notícia de que a guerra tinha acabado. E que os homens que tinham partido e os jovens iam voltar à aldeia. E sabem o que é que eles fizeram para que os jovens e os homens chegassem em segurança? Todos colocaram, os habitantes da aldeia, uma vela na sua janela. Queridos irmãos, o tema que eu escolhi para partilhar convosco tem por título "Ele é a luz que o mundo não recebeu". Convido-vos a abrir as Sagradas Escrituras. Mas antes de abrirmos as Sagradas Escrituras, eu convido-vos também a inclinarmos a vossa cabeça para orarmos ao Senhor. Querido Pai, Senhor nosso Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra. Dá-nos, através do Teu Santo Espírito, a sabedoria para a podermos entender e colocar em prática na nossa vida. Em Jesus te pedimos. Amém. Evangelho segundo São João, capítulo 1, a partir do versículo 10. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 10,
até ao versículo 14. E diz o texto: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João, queridos irmãos, diz-nos que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra que se fez carne é o Verbo eterno de Deus, o Logos, aquele que tudo criou, e criou do ex nihilo, do nada. Ele é o Deus Criador e a sua palavra é o agente da criação, porque Deus é a luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E nós encontramos diversas declarações de Jesus afirmando ele ser a luz do mundo. E era a luz do mundo para o mundo que estava em trevas. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, isto 700 anos, cerca de 700 anos antes do acontecimento se ter dado, profetizava, dizendo: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. E eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será... qual? Emanuel. O que é que significa Emanuel? Deus conosco. Essa é uma tradução fácil. Deus conosco. Mas Emanuel significa muito mais do que isso, meus queridos irmãos. Emanuel significa que é Deus entre nós. Emanuel significa que é Deus no nosso coração. Emanuel significa que é Deus na nossa vida. Porque se Emanuel não estiver na nossa vida, nós não o temos. Ele será somente Emanuel. Emanuel, meus queridos irmãos, é a vela que Deus mandou a este mundo. Este mundo que estava em profundas trevas. O mesmo profeta Isaías, agora um pouquinho mais à frente no capítulo 9, e no versículo 6, diz: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concebido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado agora Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Ele é o menino que nasceu para se fazer homem e se tornar conselheiro. Conselheiro para mim e conselheiro para cada um de nós. E esta manhã eu espero, meus queridos irmãos, que através do Santo Espírito o Senhor possa nascer no coração de cada um de nós
e ser o nosso conselheiro, o Emmanuel, o príncipe da paz. E poderemos ler muitos outros textos que nos afirmam que esse Emmanuel é a vela que Deus mandou para cada um de nós. E sabem com que propósito? Para que todos tenhamos um Natal diferente. Não um Natal consumista, mas um Natal em que Jesus Cristo possa iluminar a nossa vida e todos nós possamos caminhar pelos caminhos deste mundo com a presença de Jesus em nós. Sabem, meus queridos irmãos, há muitos caminhos estreitos no nosso mundo. Há muitos caminhos que são caminhos escorregadios. Caminhos que nos levam a precipícios. Mas se tivermos Cristo, Ele nos guiará, porque Ele diz que é o caminho, é a verdade e é que mais? E é a vida. Jesus é aquele que nos quer guiar e dirigir nos caminhos desta vida e no caminho que leva à eternidade, no caminho que leva ao Pai. Cristo é o fundamento e a esperança de um Natal de paz, de um Natal sem guerra, de um Natal sem fome, de um Natal em que as pessoas que estão desabrigadas possam encontrar o seu lugar de abrigo. E agora vamos ao texto que eu escolhi para ser referência para a nossa meditação esta manhã. Ele encontra-se na Epístola de Paulo aos Hebreus, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. E o apóstolo São Paulo diz-nos assim, ele, relacionado com Jesus, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Gosto desta expressão de São Paulo. Pedro dizia que São Paulo era complicado de entender. E para nós que estudamos teologia, muitas vezes nos deparamos com as dificuldades que encontramos em São Paulo. Mas aqui, meus queridos irmãos, São Paulo é claro, São Paulo é profundo, e São Paulo diz-nos que Deus nos falou através do Filho. Não o fez por símbolos, não o fez por parábolas, nem o fez por aqueles que ensinavam nesse tempo e ensinavam coisas erradas. Deus falou-nos através de Emmanuel, aquele que é Deus conosco, aquele que está no coração de cada um de nós, que nós aceitamos livremente como o Senhor da nossa vida. Por isso, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para Cristo, não vemos apenas um mestre, como viu Nicodemos. Nicodemos de noite foi encontrar-se com Jesus e chamou-lhe por Raboni, quer dizer mestre, Senhor. Só tu podes
ser o enviado de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se esse não for enviado de Deus. Ele o buscou de noite. O jovem rico também procurou Jesus porque queria herdar a vida eterna. Sabem, meus queridos irmãos, nós encontramos hoje nos nossos dias muitos Nicodemos. Pessoas que somente quando a sua vida está na mais profunda escuridão é que buscam Jesus. E alguns nem têm tempo de o buscar, porque gastaram toda a sua vida com os prazeres deste mundo e quando deviam olhar para Jesus, foi tarde demais. É por isso que eu gostaria de dizer esta manhã, não só àqueles que aqui estão presentes, aqui no Reis do Chão e àqueles que estão no primeiro andar, mas àqueles que estão para além deste lugar, que provavelmente estão-me a ouvir. E eu espero que estejam a ouvir a voz do Espírito Santo. E que não busquem o Senhor somente na escuridão da sua vida. O busquem quando ainda o podem achar. Mas nós encontramos também muitos como o jovem rico. Pessoas que estão agarradas às coisas deste mundo. E as coisas deste mundo para eles têm muito mais valor do que o seu Salvador. Eu espero que não seja o nosso caso. Mas que nós possamos sair esta manhã da presença do Senhor, certos de que o Senhor nos chama, o Senhor nos chama. Queridos, olhamos para Cristo e eu espero que todos nós vejamos nele o Deus revelado, o Deus Criador, o Deus Salvador. Porque Cristo veio revelar o Deus Criador. Eu gostaria de ver convosco 4 verdades que o apóstolo São Paulo apresenta neste texto. A primeira verdade é que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Ele veio mostrar ao mundo como Deus é. Há muitos que, quando leem o Antigo Testamento, veem no Antigo Testamento um Deus justiceiro. E quando leem o Novo Testamento, veem um Deus amoroso. Mas sabem, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Filho que veio a este mundo não reflete a sua glória, mas reflete a glória do Pai. Foi para isso que ele veio. A luz que sai dele é a luz do próprio Deus. Por isso ele pôde dizer, eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Quem me segue não andará mais em trevas. O segundo item é que Cristo é a imagem perfeita do caráter do Pai. Nele é reproduzido tudo o que Deus é. A bondade, a justiça, a graça e o amor. Sabem, meus queridos irmãos, o Evangelho não é um acessório. O Evangelho é a própria vida de um Deus Salvador. O Evangelho é a mensagem de amor, a mensagem de perdão, a mensagem de salvação que Deus oferece a cada um de nós, que estamos ainda neste mundo. E se Cristo não vive em nós, nós temos um Evangelho morto.
um evangelho sem vida. Não foi para isso que Cristo veio a este mundo. Não foi para isto que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos dentro de nós um evangelho vivo, um evangelho que desse testemunho daquilo que Ele fez por cada um de nós. O terceiro item é que Cristo veio para se tornar Deus visível. Quando eu olho para este texto, meus queridos irmãos, eu lembro-me do caminho de Emaús. No caminho de Emaús caminhavam os homens tristes porque o seu Senhor tinha sido pregado na cruz. E eles agora tinham perdido todas as referências e caminhavam para a sua terra desanimados porque iriam provavelmente ouvir alguns reparos dos vizinhos. Vocês perderam o vosso tempo seguindo aquele homem, e aquele homem não era mais do que alguém que está pendurado numa cruz. No dia 22 de outubro de 1844, sabem o que aconteceu? O grande desapontamento, disse ali a nossa irmã. E é verdade. Aquele foi um dia triste para a história de milhares e milhares de pessoas que se prepararam para se encontrar com o seu Senhor. Eles estavam errados. O único erro foi-lhes ter dito que seria uma data que não correspondia com a realidade da palavra de Deus. Ele veio também mostrar a cada um de nós como é o Pai. O Deus acessível do Sinai torna-se Deus acessível em Belém da Judeia. Torna-se num Deus tocável, num Deus próximo, num Deus real. E quando contemplamos esse Cristo, a nossa fé amadurece, a nossa fé torna-se viva, porque ela contempla o caráter do nosso Senhor e Salvador. E Ele torna-se vivo dentro de cada um de nós. E podemos dizer, como disse o apóstolo São Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E só podemos dizer isso, irmãos, se Cristo na realidade viver dentro de nós. Porque se Cristo não viver dentro de nós, as nossas palavras não têm valor algum. Cristo veio revelar também o poder do nosso Deus. Aos 12 anos, ele se encontrava no templo com os sacerdotes, com os fariseus, com os doutores da lei, e discutia com eles acerca do Deus Altíssimo. Os pais preocupados foram encontrar no templo. E quando o encontraram, filho, por que é que não seguistes connosco na caminhada de volta à nossa terra? E sabem o que é que ele disse? Não sabeis vós que eu tenho que tratar dos negócios do meu Pai. Estamos nós tratando dos negócios do nosso Pai. Está a nossa fé, meus queridos irmãos,
alicerçada no nosso Senhor e Salvador? Está a nossa fé alicerçada na palavra? Nada existe sem Ele. Nada permanece sem Ele. E nada respira sem Ele. O seu poder não cansa, não falha, não diminui. Mesmo que sejamos os mais indignos dos homens, Ele chama por cada um de nós. E diz: vinde a mim como estáis. Só Ele nos pode oferecer descanso. Nós vimos esta manhã, na lição que estudamos, que Josué disse ao povo: agora descansai. Mas Deus tem um outro descanso para vós. Quando vós vos tornardes obedientes e adorardes em espírito e em verdade o vosso Deus, o Deus que vos trouxe a este lugar. Queridos, eu quero preparar-me para esse mundo melhor. Para esse mundo sem dores, sem sofrimento, para o mundo novo. No Apocalipse nós encontramos a descrição desse mundo novo que Cristo foi preparar. Hebreus 1, 3, o apóstolo Paulo diz que depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se sentou à destra de Deus, o Pai. Cristo veio oferecer o sacrifício. Ele foi o sacrifício. Não foi o sangue de cordeiros, mas foi o seu próprio sangue. O perdão que nos oferece não é oferecido por rituais, mas porque Ele se ofereceu em sacrifício por cada um de nós e pela humanidade. Cristo na cruz, meus queridos irmãos, realizou a obra completa da salvação. E todo aquele que o aceita, aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida. Tudo o que Ele fez, fez por mim e por cada um de vós. Ele é o sacrifício vivo. Eu convido-vos esta manhã a olhar para a manjedoura da história. E na manjedoura nós vimos uma criança, como todas as crianças. Diz-nos que essa criança veio para os seus e os seus não receberam. Ignoraram-no. E não só o ignoraram. Depois que ele iniciou o seu ministério, o maltrataram. E quando nós olhamos para a cruz, eu vejo, meus queridos irmãos, um homem de pé. Dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que bonito. Que bonito, meus queridos irmãos. É bonito porque só Deus pode dizer isso. O Cristo que nasceu, que morreu, Ele não faz parte
de uma obra morta, nem de um cristianismo morto. Ele fez tudo. E é só lermos Isaías 53. Em Isaías 53 nós vimos a história do servo sofredor. Não tenho tempo para contar-vos toda essa história, mas eu gostaria, queridos irmãos, que voltássemos provavelmente a ler alguns versículos do profeta Isaías, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhavam, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podemos continuar a ler. Convido-vos a ler esta tarde o capítulo 53 do profeta Isaías, meus queridos irmãos. Mas fiquem com esta ideia bem presente no coração de cada um de nós. Ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi torturado por nós. Por nós. Ele é, queridos irmãos, a oferta completa e a oferta permanente de Deus. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo está à direita do Pai. Ele está intercedendo para podermos reinar com Ele na eternidade. Para podermos reinar com Cristo na eternidade, precisamos, sabem o quê? De reinar com Ele aqui nesta terra. Em conclusão, queria terminar. O apóstolo São Paulo leva-nos neste versículo 3 de Hebreus 1 ao centro da nossa fé cristã. Apresenta-nos o Cristo que nasceu em Belém da Judeia. Esse Cristo que olha para nós, esse Cristo que veio revelar o Pai, esse Cristo que veio mostrar-nos o poder de Deus, o Cristo que revelou Deus à humanidade. Revelou através do seu nascimento e através da sua morte na cruz. Cristo é aquele que veio revelar o Pai. Nós chamamos a isso o Cristo que veio transformar este mundo. É Cristo aquele que justifica. O Cristo que sustenta a nossa fé. O Cristo que santifica. O Cristo que salva. O Cristo que glorifica. Desejo que neste Natal aqueles que ainda não deixaram Cristo entrar na sua vida, permitam que Ele acenda a vela no seu coração. Que
que Ele se torne luz no seu coração. E se alguém aqui esta manhã que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não permitiu que Ele brilhasse na sua vida, digam-lhe: Senhor, eu quero reinar contigo na eternidade. Por favor, acende através do teu Santo Espírito a tua luz no meu coração, para que eu possa ver o caminho que estou trilhando, o caminho da vida eterna. Mas quero também, meus queridos irmãos, me dirigir àqueles que, por algum motivo, na sua vida, pelas tempestades, pelas agruras, pelas dificuldades, deixaram que a sua luz quase se apagasse. Esta manhã, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor reavive no coração desses seus filhos a sua luz. E que essa luz se junte à luz de cada um de nós e preencha estes lugares vazios. Deixem Jesus clamar ao vosso coração, chamar-vos. Vinde. Vinde a mim. Todos nós possamos atiçar dentro de nós a chama viva da presença de Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus proteja cada um de nós e abençoe cada um de nós. E na manhã gloriosa que nós esperamos, todos nós possamos ouvir o convite. Vinde, digam comigo, irmãos, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos fui preparar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.